Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Para quem tem alguma dúvida ainda sobre as eleições 2022, a Justiça Eleitoral tem um serviço de atendimento ao eleitor que funciona de 8 da manhã às 19 horas. Acompanhe. Até este domingo de eleição, dia 2 de outubro, tem serviço de atendimento ao eleitor disponível pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba. Funciona das 8 da manhã até as 7 horas da noite. É bem prático, basta que o eleitor grave esse número 3512-1500 no seu celular, no seu smartphone e dê um oi para a Justiça Eleitoral para tirar todas as dúvidas referentes ao dia do pleito. Onde vai votar, qual o número da sessão eleitoral, se não vai votar, como poderia justificar, onde serão as sessões em trânsito, de voto em trânsito. Muitos eleitores estão fora do seu domicílio eleitoral e precisam votar em trânsito, se habilitaram para fazê-lo e não sabem em que sessão irá exercer esse direito e dever de votar. Tudo isso, todas as dúvidas relativas ao cadastro eleitoral, a gente vai ligar, vai tirar através do 3512-1500. Basta que ele salve no WhatsApp ou então ligue para a gente no 3512-1500. É um número como fixo, né? Mas ele funciona no WhatsApp. Exatamente. Apesar de ser um número como um telefone fixo, ele é o WhatsApp. Então, basta que ele grave no seu smartphone e nos dê um oi e já começa o atendimento. Ele vai saber o que fazer, quais os documentos ele precisa levar para o dia da votação. Todas as dúvidas que ele, porventura, tenha, ele vai tirar no serviço de atendimento ao eleitor. E aqueles cidadãos que não dispuserem de smartphone poderão também ligar no 3512-1500. Quais são as dúvidas mais frequentes? Onde vou votar? Qual o número da minha sessão eleitoral? Qual o número do meu título? Meu título está cancelado ou está regular? Eu posso votar? Eu tenho 71 anos de idade. Posso votar ainda? Tenho 16 anos. Sou obrigada a votar? Então, todas essas dúvidas são bem frequentes e a gente está a postos para tirar para você, eleitor. E é um atendimento rápido? Precisa de algum cadastro? Porque pela internet muita gente fica com medo de colocar dados ali à disposição. Não precisa de nenhum cadastro, basta que você realmente só se identifique como sendo o eleitor. A gente vai pedir o número do seu CPF para a gente ver realmente se você é o eleitor para quem está querendo as informações. A gente não fornece informações para outra pessoa, só para o próprio eleitor. Então, se você deseja saber algumas informações sobre o seu título, sobre o seu local de votação, onde justificar, como votar em trânsito, qualquer dúvida referente ao pleito, ao dia 2 de outubro, a gente vai tirar para você no 3512-1500. Vamos falar agora sobre a participação, da importância das mulheres, pessoas indígenas, quilombolas, negras, com deficiência e também o pessoal do LGBTQIA+, nas eleições. Acompanhe na reportagem de Thaís Aureliano sobre o processo de inclusão nessa eleição. As mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro, mas só ocupam 17% das câmaras municipais, 15% da Câmara dos Deputados e 12% no Senado e nas prefeituras. Muitas delas ainda sofrem violência política de gênero, são humilhadas, ameaçadas para dificultar a campanha eleitoral ou ainda o mandato eletivo. Para esta cientista política, se elas ocupassem mais os espaços da administração pública, seria bom para a democracia como um todo. A gente sabe que, na verdade, as minorias elas precisam compor a agenda. São 7 horas e 51 minutos, tivemos um pequeno problema no exibidor. Eu vou chamar agora o Felipe Nunes. Pois não, Felipe, bom dia, querido. Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa. Faltam 6 dias. 6 dias para as eleições, né? Isso, 6 dias. E hoje vamos falar sobre decisões judiciais, Bruno, nessa reta final aí das eleições. Ontem houve 2 decisões judiciais aí sobre a campanha aqui para o governo do estado. A Justiça Eleitoral atendeu a ações apresentadas pelo PSB e determinou a exclusão de materiais tidos como falsos ou considerados como propaganda negativa contra o governador e candidato à reeleição, João Azevedo.
A juíza Franciluce Rejane, auxiliar do TRE da Paraíba, determinou que o deputado Pedro Cunha Lima, candidato ao governo do estado, remova de seu guia eleitoral um vídeo que sugere a existência de cobrança de impostos sobre transações do Pix aqui na Paraíba. Por meio de nota divulgada no último dia 12 de setembro, a Associação Comercial da Paraíba já havia esclarecido que não houve a criação de nenhum tributo por parte dos estados. E ao determinar a retirada desse vídeo de Pedro, a pedido da coligação do governador, a magistrada considerou que a informação veiculada no guia não condiz com a realidade dos fatos e que o material se trata de uma desinformação. Essa decisão, Bruno, estabelece uma multa de R$5 mil se houver descumprimento da decisão. Por meio de nota, o jurídico de Pedro informou que recebeu com surpresa o que chamou de decisão assodada e que em nenhum momento a inserção afirma que o governo do estado criou ou intenciona criar um imposto, mas apenas afirma que ele não pode querer adotar esta forma de tributação. A defesa de Pedro diz ainda que a decisão respeita a decisão, mas que buscará demonstrar a regularidade dessa propaganda eleitoral. Portanto, a decisão da juíza da Justiça para que essa propaganda seja retirada do ar por ser considerada aí uma informação falsa. Mas houve outra decisão também nesse fim de semana, porque o juiz federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu determinou que o eleitor Francisco Antônio Nascimento remova de seu perfil nas redes sociais uma publicação que associa o governador João Azevedo ao ditador Adolf Hitler. A publicação se refere ao governador como Adolf Azevedo e afirma que o chefe do Poder Executivo fechou igrejas e botou a polícia contra o cidadão de bem. O juiz também estipulou uma multa de R$5 mil se o conteúdo for mantido e não for removido, como determina aí a Justiça Eleitoral. Portanto, aí, nessa reta final das eleições, a Justiça continua aí atenta ao guia eleitoral, à propaganda eleitoral e tomando decisões aí para manter a regularidade aí da propaganda, Bruno Pereira. Vamos à agenda dos candidatos que disputam o governo do estado? Vamos às agendas. Só uma informação antes, Bruno, porque a gente trouxe na semana passada a informação de que a candidatura de Marcia Lucena foi indeferida, ela que é ex-prefeita de Conde e quer disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba, mas ela obteve uma vitória, né? Marcia Lucena teve um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral na última sexta-feira. Ela recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral depois que teve a candidatura indeferida pelo TRE. A corte local entendeu que ela está inelegível por ter sido condenada por abuso de poder praticado nas eleições de 2014. Mas para o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Goné Branco, o TSE não reconheceu a prática de abuso de poder em relação a Marcia Lucena, tendo apenas aplicado a ela a multa por conduta vedada. Lembrando que Marcia foi secretária de Educação de Ricardo Coutinho em 2014 e a condenação se deu por contratação excessiva de servidores em período eleitoral. A Procuradoria Eleitoral diz no parecer que a inelegibilidade foi aplicada somente a Ricardo Coutinho, que é candidato ao Senado, e não a Marcia Lucena. Agora, com esse parecer da Procuradoria Geral Eleitoral, Marcia Lucena aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a candidatura dela, Bruno. Então aguarda agora a definição final lá do TSE em Brasília, inclusive já com um parecer favorável do Ministério Público pelo deferimento da candidatura dela. Isso. Felipe, vamos agora à agenda, a última semana de campanha, a agenda dos candidatos aqui na cidade de João Pessoa, né? É isso. A maioria intensificando aqui nessa região. É isso, a agenda dos candidatos ao governo da Paraíba segue intensa, faltando 6 dias aí para o pleito, começando com a Adjane Simplício. Pela manhã ela tem reunião com a coordenação de campanha, à tarde reunião com apoiadores em Campina Grande e à noite debate em uma emissora de TV em Campina Grande. O candidato Adriano Trajano do PCO não divulgou a agenda hoje. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, pela manhã faz visita a apoiadores em Belém. O governador João Azevedo, candidato à reeleição, pela manhã cumpre a agenda administrativa. À tarde, grava para o guia eleitoral e à noite tem debate em uma emissora de TV em Campina Grande. Major Fábio, do PRTB, não divulgou a agenda. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, à noite tem debate em uma emissora de TV em Campina Grande. Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha. À tarde, gravações em Campina Grande e à noite também participa de um debate
em uma emissora de TV lá na Rainha da Borborema. Veneziano Vital do Rego, do MDB, pela manhã participa de encontro com trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de saneamento básico da Paraíba, em Campina Grande. À tarde, grava guia eleitoral e conteúdos para as redes sociais. E à noite, debate em emissora de TV. É isso, Bruno. Felipe Nunes, obrigado pela participação conosco. Mais uma semana de trabalho. Eu que agradeço. Boa semana para todo mundo e amanhã eu volto com novidades. Boa semana. São 7h57, eu vou para um último intervalo comercial, já volto.